Olá, meus amigos criadores, tudo bem? Depois daqui de umas fériasinhas aqui das lives, voltamos aqui com umas livezinhas para ir aqui mantendo a atualidade aqui sobre os nossos passarinhos, para falarmos aqui um bocadinho uns com os outros. Como sempre, e no início de cada live, peço que me informem se estão a ver bem o vídeo, se estão a ouvir bem, se o áudio está bom. Não se esqueçam que quem não tiver a possibilidade de assistir à live diretamente no YouTube, que a mesma também está a ser transmitida para o Facebook e para o Instagram, ok? Hoje vou aqui debruçar-me um bocadinho sobre protetores hepáticos e enfermidades hepáticas, ou seja, doenças hepáticas, mas poderemos desenvolver outros temas sem problema algum, ok? E aqui no Instagram, o amigo Canários Paulo Silva Oficial. Boa noite, amigo. Boa noite, como está? Aqui ainda é boa tarde, quase de noite. Tudo bem por aí? Obrigado por estar presente, amigo. Penso que já estamos aqui em direto nas três plataformas. E pronto, depois aqui de uma pausazinha, e como acabei de fazer há poucos dias um vídeo dividido em duas partes sobre protetores hepáticos e enfermidades hepáticas, penso que é um tema para iniciarmos aqui esta live de hoje e falarmos aqui um bocadinho sobre esta situação. Eu penso que é relevante e por vezes os criadores acabam por não perceber muito bem como devem ser usados os protetores hepáticos, ou seja, acabam por colocar uma a duas vezes por semana e muitas vezes não tomam em atenção a alimentação que é proporcionada às nossas aves, que acaba por sobrecarregar grandemente o fígado. O fígado é o principal órgão do organismo das nossas aves, também dos seres humanos, mas estamos aqui a falar das aves, e tem mais de cerca de 500 funções no organismo das nossas aves. Portanto, é um órgão que se quer sempre saudável, sempre em condições para poder manter os passarinhos sempre equilibrados durante toda a época, ou seja, não é apenas durante a época de criação, onde damos uma alimentação muito rica em proteínas, por vezes até rica demais, nem apenas na época da muda da pena, onde também, por norma, também damos uma alimentação rica em proteína, bem como na altura do resguardo, ou seja, naquela altura a seguir à muda da pena, e bem como na altura das exposições, ou seja, o fígado tem que estar 100% a trabalhar bem durante todo o ano, toda a época, ok? Então eu penso que é um tema para quem tiver algumas questões, para quem também quiser falar um bocadinho sobre esta situação. Opa, força, vamos nisto. Eu não sei se estavam com saudades ou não aqui das lives. Eu estive aqui cerca de 2 semanas sem fazer lives. Pá, decidi fazer aqui uma pausazinha. Também tenho muito trabalho para fazer aqui na quinta. E o calor também, os miúdos em casa, ir para praias, piscinas e tudo mais. Ou seja, o tempo tem sido muito pouco. Mas pronto, hoje já aqui estou e vamos aqui manter esta dinâmica de lives e falarmos aqui um bocadinho durante uma hora e meia, ok, meus amigos? Canários Paulo Silva Oficial, uso uma vez por semana, protetor hepático nos meus arlequins. E acerca da comida, as minhas aves só comem alpista. Ok, ok. Pronto, tá, temos aqui o amigo Canários Paulo Silva Oficial aqui a dizer como é que faz uso do protetor hepático. Sónia Santos Costa aqui no Facebook, boa noite a todos. Boa noite, Sónia. Cristina, boa noite a todos e Sr. Vítor, boa noite, Cristina. João Carlos Badal, boa noite, Vítor. Olá, amigo João Carlos, como está? Sónia Costa, boa noite a todos. Cristina Silva, sim, é isso que faço, dou uma vez por semana. Está bem assim? Vamos desenvolver, Cristina, está bem? Cristina, agora na muda da pena devemos dar mais vezes por semana. Cristina, por acaso tive saudades das lives. Tiago Damas, boa noite. Qual o protetor hepático que usa e quantas vezes dá por semana? Olá, amigo Tiago, tudo bem? Obrigado por estar aqui presente. Eu neste momento estou a dar o Hepatox. Eu não sou muito apologista das marcas, que a marca A é melhor que a marca B. Eu penso que mais importante que as marcas são os princípios ativos dos produtos em si. Nomeadamente, e não sei se já viram
os 2 vídeos que eu coloquei no ar há alguns dias atrás a falar sobre esta temática. É muito importante a existência de vitaminas do complexo B, nomeadamente vitamina B12 e também colina. A colina é extremamente importante para o bem-estar do fígado. Mais importante do que estarmos a dar uma vez por semana, e agora, nomeadamente falando nesta altura, que é a altura da muda, ou 2 vezes por semana, mais importante que isso é sabermos a alimentação que estamos a administrar às nossas aves. Ou seja, se dermos uma alimentação não muito rica em proteínas, por exemplo, temos aqui no Instagram, temos aqui o amigo Canários Paulo Silva Oficial, que diz que dá só alpista, que as aves dele só comem alpista, e por isso apenas administra uma vez por semana o protetor hepático. Pronto. Se para além da alpista não for administrada às aves, não for colocada à disposição das aves qualquer tipo de alimentação mais rica em proteína, que sobrecarregue de alguma forma o fígado, uma vez por semana é excelente. Será a proporção ideal para administrar as aves. Ao invés, se por acaso estivermos a dar uma alimentação diária, uma papa mórbida ou uma papa seca, mas à qual juntamos variadíssimos alimentos ricos em gordura, ricos em proteína, como sementes germinadas ou outro tipo de produtos, se calhar deveremos utilizar o protetor hepático mais que uma vez por semana, ok? Eu neste momento, e como eu gosto de fazer a muda às minhas aves, administrando diariamente papa, umas vezes papa seca, ou seja, papa seca todos os dias misturada com verduras, com alho triturado, com cenoura ralada e por aí fora. Eu gosto de dar protetor hepático pelo menos 2 vezes por semana e faço em dias seguidos, nesta altura. Na altura, por exemplo, em que já não dou a papa tantas vezes, por exemplo, na altura do resguardo a seguir à muda da pena, eu simplesmente dou o protetor hepático uma vez por semana. Porquê? Porque aí a alimentação que eu administro às minhas aves, que eu coloco à disposição das mesmas, já é mais fraca em termos proteicos. E então, nessa altura, considero que basta dar apenas uma vez o protetor hepático, ok? Francisco Bento, boa noite a todos. Boa noite, amigo Francisco, como está? Cristina, os meus canários, ao contrário das caturras, ainda não entraram na muda, é normal. Não, Cristina, não é normal. Nesta altura já deveriam ter entrado na muda. A Cristina tem a certeza absoluta que as penas que vê são apenas das caturras. Muito provavelmente também existirão aí penas dos canários misturados. João Carlos Badal, passa publicidade, usa o Cedosol 2 dias seguidos por semana. O Cedosol é muito bom, eu também já usei. Da Ron Frit, eu também já usei. Eu agora estou a usar o Avisol, ou seja, para além do protetor hepático, o Hepatox, eu também gosto de dar o Avisol também uma vez por semana, pois também na sua composição também tem colina, mas o Cedosol é praticamente igual ao Avisol, eu penso que o que muda mesmo é a empresa que faz o produto, e realmente para esta altura da muda é muito bom, é top. Alfredo Zé Lopes Rato, boa noite, amigo Vítor. Obrigado por gostar da Canária Diluída. Um grande abraço e boa live. Eu dou uma vez por semana. Olá, amigo Alfredo, como está? Boa noite, obrigado por estar presente. Cristina, se o vinagre de cidra não é um protetor hepático, porque dizem não dar ao mesmo tempo com o prohepático, pois acho que vinagre de cidra tem colina. O vinagre de cidra normalmente não serve para proteger o fígado, Cristina. Nós administramos o vinagre de cidra normalmente para tentar, de alguma forma, alterar o pH intestinal das aves. Ou seja, a maioria das bactérias, das colónias de bactérias que são nocivas às nossas aves, desenvolvem-se na flora intestinal. A flora intestinal tem um determinado pH e, por vezes, as bactérias, quando o pH está dentro dos valores benéficos para o desenvolvimento e proliferação dessas bactérias, elas desenvolvem-se adoecendo posteriormente os canários. E nós administramos o vinagre de cidra para alterar esse nível de pH devido à sua acidez. Ok? Não tem nada a ver com a situação do fígado. Não existem criadores a dar vinagre de cidra para proteger o fígado. Tem a ver com a flora intestinal. Ok?
Ora, aqui Paulo Palmeiro, boa noite amigo Vítor, tudo bem contigo? Olá amigo Paulo, tudo bem? E por aí, tudo bem também? Hoje não estás a trabalhar? Célio Braga Exóticos, live muito rica em informações. Olá amigo Célio, como está? Boa noite, obrigado por estar presente. Temos aqui vários criadores também a aderir aqui através do Instagram. À Costa da Fibra, boa tarde. Boa tarde amigo, como está? Tudo bem? A Costa da Fibra só usa após a utilização de algum medicamento, ok? Aqui está outra forma diferente de administrar o protetor hepático. É uma situação também importante, ou seja, o protetor hepático, às vezes as pessoas não têm em consideração quando fazemos um tratamento às nossas aves com o uso de antibióticos, queiramos ou não, vai atacar o fígado. Porquê? Porque esses produtos vão ficar alojados no fígado e o fígado, mais uma vez, vai ter que filtrar esses produtos e expulsar esses produtos no organismo. Ou seja, é mais uma sobrecarga que estamos a proporcionar, que estamos a provocar no fígado e o mesmo vai ter que trabalhar, não em dobro, mas vai ter que trabalhar mais do que a sua funcionalidade normal para, de alguma forma, expulsar esse produto que fica alojado no fígado. Portanto, é muito importante a seguir a administrarmos qualquer tipo de antibióticos às aves, qualquer tipo de medicamento mais forte, de também proporcionarmos o protetor hepático às aves. João Carlos Badal, no Avishol, qual a dosagem por litro? No Avishol são 2 tampas por litro de água, amiga. Eu penso que o Avishol, para além de ser um bocadinho mais caro que o Sedoxol, penso que a dosagem também é um bocadinho superior. São 2 tampas da própria embalagem por litro de água. Cristina Silva, como sabemos se o protetor hepático está a funcionar? Olhando para as aves, é muito importante a observação. Eu ainda aqui há uns dias estive a falar num grupo do WhatsApp, onde eu questionava quais são os 5 sentidos humanos que as pessoas, que os criadores mais usam na avaliação das suas aves. E aqui neste caso será muito a visão. Ou seja, nós temos que analisar as fezes das aves, se são fezes secas, se são fezes normais. Temos que analisar se a ave está ou não num canto da gaiola, se a ave está abatida. Temos que verificar, ou seja, várias situações e só aí é que nós poderemos ter a certeza de que o protetor hepático está a ter resultados na ave. Existe outra forma de dar o protetor hepático. Até agora estamos só a falar aqui na parte da prevenção, basicamente, não é? Que é dar o protetor hepático uma vez ou 2 vezes por semana, por forma a ajudar o fígado. Mas não sei se já viram os vídeos que eu fiz sobre esta temática, e é muito importante nós também termos em consideração que as aves, após uma época puxada de criação, por vezes têm o fígado muito sobrecarregado, muito cansado. E as aves, como vocês podem perceber, são um ser vivo que funciona durante todo o ano e muitas vezes o fígado acaba por não ter tempo para se recompor. E existem algumas alturas do ano em que nós podemos aumentar a dosagem por dia de protetor hepático que administramos às nossas aves. Isto para quê? Para fazer com que o fígado, de alguma forma, volte aos níveis normais, ou seja, deixe de estar saturado e consiga, de alguma forma, se reequilibrar. Nomeadamente após a altura das criações e também após o final da muda. É muito importante. Por favor, vejam o vídeo, para quem ainda não viu o vídeo. O vídeo é um bocadinho extenso, são cerca de 25, 30 minutos. Eu tive que o dividir em 2 partes, mas vejam que é extremamente interessante. Miguel Costa, boa noite Paris. Olá, amigo Miguel, como está? Tudo bem? E por Paris, muito calor? Paulo Palmeiro, não, Vitor, comecei as férias. Ah, boa, então umas boas férias, amigo. Sim, é que é valente. Mário Smits, boa noite, meu amigo aqui do Brasil. Olá, amigo Mário, como está? Tudo bem? Aí pelo Brasil, pela sua zona, está muito calor, está frio, já iniciou as criações. Cristina, um dos sintomas de má funcionamento do fígado é a mancha negra no abdômen, mas se for fígado gordo, que é só amarelo. É um problema também, normalmente é o início. Ou seja, numa ave adulta, quando nós vemos uma mancha negra no abdômen, estamos já a falar de um problema em que a ave já sangrou. Ou seja, a ave já teve uma hemorragia interna e já se consegue ver através da epiderme, através da pele da ave, essa mancha negra.
Ou seja, normalmente a ave, quando chega a esse estado, já está num estado terminal e muito dificilmente a conseguiremos safar. E se a safarmos, porque é possível safarmos a ave, salvarmos a vida da ave, normalmente a ave, depois, quando se inicia uma nova época de criação, já não vai criar como deve ser, porque a ave já está com o fígado de tal forma atingido que já não vai ter uma boa funcionalidade, todo o seu organismo já não vai funcionar perfeitamente. Quando nós vemos que a ave ainda tem só aquela gordura amarela, é sinal de que o problema já está a desenrolar no fígado. É sinal que o fígado já não está a conseguir filtrar e eliminar as gorduras de forma normal, porque é essa uma das funções do fígado, é fazer a filtração da gordura e eliminar as gorduras. E aí, nesses casos, nós temos que administrar o pró-hepático não uma ou duas vezes por semana, de forma preventiva, mas já devemos aplicar durante mais dias seguidos, ok? Cristina, existe algum protetor hepático caseiro? Não, protetor hepático propriamente dito, não. O que existem são alguns alimentos que, de alguma forma, são benéficos para o bom funcionamento do fígado, ok? João Carlos Badal, nesta altura da muda, dou igualmente o grito com carvão, também é fundamental. É verdade, amigo. No entanto, o grito com carvão ajuda a filtrar muitas impurezas, é verdade, mas também, de alguma forma, o próprio carvão ajuda a fazer com que tanto o protetor hepático como qualquer outro tipo de produto não fique alojado no fígado, ou seja, é benéfico e prejudicial ao mesmo tempo. É benéfico no sentido de que ajuda a filtrar substâncias tóxicas que são malignas para o fígado, nesse aspecto é super positivo, mas depois tem o seu mal, que quando administramos ou se é do sol, ou o protetor hepático ou tudo mais, ou bem que damos uma dosagem maior para ficar alguma dessa substância ativa no fígado, ou então grande parte dessa substância acaba por não ficar no fígado devido à proteção do carvão aditivado que o grito contém. Eu também uso. Eu estou a dizer isto, mas eu também faço uso do grito com carvão aditivado. E sei por norma que se a embalagem disser que tenho que dar 3 mililitros, por exemplo, por litro de água, eu se calhar dou 4 ou 5, já tendo em consideração essa situação. Hilário Moreira, boa noite a todos. Boa noite, amigo Hilário. Como é que estás? Tudo bem? E o teu pai, como é que está a recuperar da operação? Está tudo bem com ele? Um abraço para ele. Está bem, amigo? Berto Martins, boa noite pessoal. Olá, amigo Berto, como está? Obrigado por estar aqui na live. Como podem ver aqui no título da live, hoje estamos aqui a falar um bocadinho sobre protetores hepáticos e enfermidades hepáticas. Por vezes, os criadores não têm bem a noção de como usar os protetores hepáticos. Já aqui foi referido mais ou menos como a maioria dos criadores fazem, ou seja, administram uma vez, duas vezes por semana. No caso da ave estar saudável, excelente, é essa a perspectiva. Já aqui o amigo Costa da Fibra falou que utiliza após a administração de algum medicamento às suas aves. É uma excelente dica também pelo facto de que sempre que as aves são submetidas a um tratamento médico com produtos como antibióticos, por exemplo, é o fígado que depois vai ter que expulsar do organismo esse excesso que fica no interior do organismo das aves. E então é o fígado que vai ter que fazer essa filtragem para esse excesso de produto ser expulso das mesmas. E então é muito importante também a administração de um protetor hepático durante essa altura, ok? Ricardinho, Canaril Desportivo Azabini, boa noite a todos. Boa noite, amigo Ricardino. Obrigado por estar presente. Como está? Já iniciaram a época de criação aí na sua zona? Cristina, sou contra o abandono dos animais nesta altura das férias? Sim, sim, sem dúvida. Daniel Barros, boa noite. Vitória a todos. Olá, amigo Daniel, como está? Tudo bem? Como é que vão essas mudas? Está tudo a correr bem? Cristina Silva, podemos dar cholaguto dos humanos para as aves? Cristina, eu não percebo o que é cholaguto. Não conheço, Cristina. Se houver aqui algum criador, ou se a Cristina conseguir explicar, cholaguto eu não conheço.
Por exemplo, estou a dar vitamina B12, mas a marca pró-hepático já tem B12, é uma sobrecarga. Pronto, exatamente. Ou seja, se a Cristina vê, e a grande maioria dos protetores hepáticos hoje em dia são desenvolvidos não para as aves de gaiola que nós temos, ou seja, estes produtos normalmente são desenvolvidos para aves galináceas, ou seja, aves de alimento humano, aves de produção para consumo humano. Portanto, são laboratórios com bastante conhecimento, sabem perfeitamente quais as carências das aves e normalmente já colocam todos os produtos necessários para o bem-estar da ave. Lá está. Neste caso aqui estamos a falar de uma sobrecarga. Ora, se a Cristina num determinado dia vai dar vitamina B12 e depois no dia a seguir vai dar pró-hepático, está a dar vitamina B12 durante 2 dias seguidos. E se calhar não há necessidade. Ok? Se a ave estiver saudável, se calhar não precisa de uma dose tão grande de vitamina B12. Ok? No entanto, se a Cristina der apenas um dia o pró-hepático que contém a vitamina B12, contém a colina, entre outras substâncias, e no outro dia da semana aplicar a vitamina B12 já não faz mal, se for espaçado. Ok? Xalaguto. Eu não conheço, Cristina. Pronto, estava Xalaguto e agora apareceu Xalaguto. Eu não conheço e não sei se poderá ser ou não administrado às aves, Cristina. Lamento, mas eu não conheço o produto. Quer dizer então que já temos aqui vários amigos aqui de férias, não é? Pois o calor está a apertar e esta semana penso que as temperaturas vão aumentar bastante, portanto as praias vão estar cheias. Eu também tive aqui um tempozinho, agora vou ter novamente para a semana, vou estar novamente de férias. No entanto, vou tentar aqui sempre fazer aqui as lives para estarmos aqui um bocadinho a falar todos, ok? Relativamente às mudas, estão na fase da muda agressiva, a muda já está mais calma, já está a terminar. Contem-me um bocadinho como é que está aí a fase da muda para os criadores aqui do Hemisfério Norte, nomeadamente aqui os criadores portugueses, e para os amigos brasileiros que estão-nos a assistir lá do Brasil. Contem como é que está a época de criação, ou seja, se já iniciaram, se já têm crias, se têm ovos, se a coisa está a correr bem ou não. Ricardinho Canaril Desportivo Azabini. Começando a criação, por aqui já comprei um protetor hepático de uma empresa confiável que produz só produtos para aves. Vou usar seguindo a especificação do fabricante, 5 gramas por quilo de farinhada. Ok, é em pó esse protetor hepático então, amigo Ricardinho, certo? Ok, ok. Aqui normalmente a maioria dos criadores, os protetores hepáticos que usam são na forma líquida. Ou seja, normalmente colocamos na água de beber, mas também poderemos misturar a certas papas secas ou a certos produtos encapsulados que acabam por absorver o produto. Eu, por exemplo, eu gosto muito, quando estou durante a época de criação, a dar a papa seca com cuscuz demolhado. Eu aquela quantidade igual de líquido que tenho que dar à proporção de cuscuz, eu gosto de pôr uma determinada parte de líquido de protetor hepático. É uma forma também dos bebedores não ficarem muito gordurosos e parece que as aves não pegam muito bem a água quando os bebedores têm protetor hepático. E então eu acabo por também fazer uma dosagem e acabo por pôr naquela água que estou a demolhar o cuscuz e assim tenho a certeza que as aves também acabam por comer. Outra situação importante, e que às vezes os criadores não têm noção, porque os criadores normalmente, na maioria das vezes, quando usam o protetor hepático, dão a todas as aves. Mas vocês acham que o protetor hepático é mais importante administrar às fêmeas, ou é também, ou é mais, ou é também importante administrar aos machos? E às crias, já agora, às aves novas que nasceram, vocês acham que as aves novas, uma vez que têm um fígado novinho em folha, precisam de protetor hepático como aos pais, como aos progenitores, como as aves reprodutoras, ou não? Vamos desenvolver aqui esta temática também um bocadinho, amigos, ok? Cristina, no seu vídeo falou em micotoxinas, são fungos. Pronto, micotoxinas não são apenas fungos, os fungos são uma das muitas micotoxinas que aparecem. Mas micotoxinas são todos aqueles produtos que são tóxicos para as aves. Por exemplo, na mistura de sementes. Quando nós compramos uma mistura de sementes daquelas mais baratas, o que é que acontece? Normalmente a mistura tem muito pó e tem um granulado misturado que dá a entender que no silo onde aquela mistura foi feita, esteve outra mistura de outro tipo de sementes, que não para as aves indicadas, antes.
e aquilo depois acaba por ficar com resquícios e acaba por ficar com restos. Por exemplo, eu aqui há uns anos, antes de começar a adquirir marcas um bocadinho melhores, eu comprava misturas, vinham misturadas com milho, vinham misturadas com aquele alimento para os coelhos, o granulado, aquele granulado. Portanto, isto era indicador de que a empresa que fazia essas sementes, que vendia essas sementes, provavelmente só tinha 1 ou 2 silos e aproveitava os silos em dias diferentes para num dia fazer a pesagem e a ensacagem, por exemplo, de misturas para canários, se calhar no outro dia já fazia a pesagem e a sacagem para comida para pombos, depois se calhar no outro dia já fazia a pesagem e a sacagem para comida, o granulado para os coelhos e por aí vai, ok? Portanto, todos esses produtos que não são próprios para as aves são micotoxinas e que acabam, por alguma forma, de entrar no organismo das aves. E depois, quem é que vai ter o trabalho de limpar o organismo das aves com essas micotoxinas? É o fígado. É sempre o fígado. João Carlos Badal muda a todo o vapor. Pois está como aqui. Olha, eu acho que por dia, se eu quisesse, eu enchia para aí 5 ou 6 almofadas e um edredom. À vontadinha. Cristina Silva. Em relação à muda, não vejo penas de canários no fundo da gaiola. Todos os dias vejo porque será. Pronto, mas muitas vezes não fica no fundo da gaiola. Se você não tiver aquela redezinha protetora, o normal é que caia para o chão e fique misturado, se calhar, com as penas das caturras, não é? Porque não é normal, nesta altura, você ainda não ter os canários a mudar, Cristina. Não é nada normal com este calor e tudo mais. E os canários, estando habituados aqui ao clima do hemisfério norte, nesta altura já eram para estar a fazer a muda. Um à parte, Cristina, um à parte. As crias começam a cantar mais alto e seguido a partir de que idade? As crias começam a cantar um bocadinho mais alto quando termina a muda da pena. Mas não são só as crias, são todas as aves. Todas as aves, mesmo as aves adultas, vão começar a ganhar aquele canto que nós estávamos habituados a ouvir durante a altura da criação, depois da muda. A muda é algo que mexe muito com o metabolismo das aves. E as aves todas ou praticamente todas as energias que têm, que não aquelas que servem para respirar, para se alimentar, para defecar, que são as básicas, todas as outras funções ficam como que desligadas e todas as energias que as aves têm vão só para que as aves tenham uma excelente muda de pena. Ok? Elas usam as energias quase única e exclusivamente para isso, retirando a energia que é necessária para as funções básicas. O canto é uma função que nesta altura não importa. As aves ficam feias, fazem uma muda de pena, perdem as penas velhas que duraram 1 ano de vida, vão trocá-las por penas novas para durarem mais 1 ano, e o canto, neste momento, é algo que não interessa minimamente às aves. E então as aves, todas as energias que iriam gastar no canto, vão guardá-las para conseguirem fazer uma boa muda de pena, ok? Assim que terminem a muda de pena, essas energias já podem ser mandadas para outras funcionalidades que a ave tem, como por exemplo o canto. Paulo Palmeiro, a muda por aqui está a muda por aqui está a terminar e já a pensar no Internacional do SAD em Setúbal no final deste mês. Já vou colocar em treino nas gaiolas de exposição. Pronto, é uma situação um bocadinho diferente, amigo. Claro, os exóticos já têm que estar aqui num nível médio top, porque as posições começam um bocadinho antes das posições nos canários. Pronto, ok, ok, ok. Daniel Barros, também usa igual os protetores, quer no cuscuz, quer na Pearl. Pronto. Exatamente, a Pearl é uma substância que encapsula, consegue encapsular bem os produtos que nós misturamos, seja a água, sejam algumas vitaminas, porque não é só o protetor hepático que podemos misturar às pérolas e ao cuscuz e a outros produtos que encapsulam. E poderemos perfeitamente colocar esses produtos como o protetor hepático, nas pearls, porque as pearls acabam por sugar toda a umidade que existe e os pássaros depois ao comer, nós temos a certeza absoluta que no interior das pearls ficou encapsulado o protetor hepático, neste caso. E temos a certeza que a vai administrar. Vai acabar por assimilar esse protetor hepático que nós administramos. Lá está, Daniel Barros. Se não bebem, acabam por comer. Exatamente. Paulo Almeida, olá, muito boa tarde, tudo bem? Olá, amigo Paulo, como está? Tudo bem?
Obrigado por estar aqui presente. Ricardinho, Canaril Desportivo Azabini, acredito que o protetor seja essencial ao casal em época de criação e para os filhotes seria necessário para poder proteger os canários que vão pigmentar. Me corrija se estiver errado. Pronto, é mais uma excelente questão aqui. Estamos a falar aqui nos canários de cor, efetivamente, e eu também falo nos vídeos que eu fiz sobre os corantes. Os corantes são feitos de forma industrial, como vocês sabem, e os corantes normalmente já estão preparados com algumas substâncias no seu interior para não fazerem tanto mal ao fígado. No entanto, ficam sempre alguns resquícios desse próprio corante no organismo da ave. Mais uma vez, quem é que vai filtrar esse excesso de corante? É o fígado. E então é muito importante nós também darmos um protetor hepático enquanto estamos a pigmentar as aves. Muito bem referido aqui, amigo Ricardino. Obrigado. Miminhos ao quadrado, boa noite, Miminhos ao quadrado. Aqui é a minha sponsor. Como vocês vão ver nos vídeos, eu tenho sempre aqui a minha sponsor Miminhos ao quadrado. Para quem não sabe, aqui a Miminhos ao quadrado faz aqui vários tipos de materiais em tecido, ou seja, eu tenho as minhas molas para levar as minhas gaiolas para a exposição, feitas aqui pela Miminhos ao quadrado. Tenho o chapéu, tenho jaquetas, ou seja, tudo e mais alguma coisa aqui a Miminhos ao quadrado faz. Portanto, se algum dia vocês quiserem aqui algum tipo de produto, seja malas para levarem as gaiolas às exposições, jaquetas com o vosso símbolo e tudo mais, entrem em contacto aqui comigo. Eu poderei providenciar aqui os contactos de Miminhos ao quadrado e vocês poderão aqui falar e analisar preços e tudo mais e verem se estiverem interessados, ok? Ora, deixem-me lá ver aqui onde é que eu estava. Então, estava aqui no amigo Daniel Barros. Cristina Silva, em relação às pearls, posso continuar a usar até acabar a embalagem? Sim, Cristina, pode. A Cristina, se estiver a administrar uma papa seca neste momento às aves, pode perfeitamente juntar as pearls e dar às aves. Eu, por exemplo, eu agora nesta altura da muda, eu durante a altura da criação eu gosto de dar, eu dou a papa seca todo o ano. Durante a altura da criação dou a papa seca com as pearls, às quais também junto sementes germinadas. Mas chegando à altura da muda, eu continuo a dar a papa seca e retiro, dou as pearls ou dou o cuscuz. Chegando à altura da muda da pena, eu retiro o cuscuz, dou a papa seca e como eu não gosto de dar apenas a papa seca, eu gosto de juntar alimento úmido à papa seca. Eu costumo ralar brócolos, ralar folhas de couve, cenoura triturada, alho triturado, pimento vermelho triturado e misturo a essa papa seca, ou seja, por forma a tornar a papa semi-mórbida. Ok? Portanto, a Cristina pode perfeitamente fazer o mesmo relativamente às pearls. Se estiver a dar uma papa seca, demolha as pearls, deixa estar aquele tempo que a Cristina já sabe como é que se faz, não é? Porque já lhe referi. E depois junta a papa seca e continua a dar aos passarinhos. Não faz mal nenhum, ok? Miguel Costa, o xalagu é para tratar a ressaca quando apanhas a bebedeira, mas eu já dei aos meus pássaros 5 ml por litro. Olha, pronto, amigo, sempre a aprender, está a ver, amigo Miguel? Eu por acaso não sabia, não conheço o produto, não conheço o produto. E atenção que eu já tive hepatite quando era muito novo, mas não fazia a mínima ideia. Se me falassem em Xalagut, não fazia a mínima ideia o que é que era. Nem tão pouco dava para tratar a ressaca. Mas pronto, fica aqui também uma dica. E o amigo diz que também já deu aos seus pássaros. E o amigo deu aos seus pássaros com a funcionalidade pró-hepática. Será isso, amigo Miguel? Francisco Bento, por aqui a muda está em força. Cristina Silva, vou estar mais atento então à muda dos canários, nos de bico curvo é mais fácil ver, pois pego neles e tem aqueles canúculos, não sei bem o nome. É, exatamente, são os canúculos. Lá está, é a formação, o início da formação de novas penas. Mas se calhar se a Cristina agarrar também nos canários, se calhar também vai-se aperceber e soprar, por exemplo, no baixo ventre. Também vai-se aperceber na parte de trás da nuca. Também normalmente nós conseguimos aperceber, efetivamente também há canúculos se soprarmos. Às vezes nem há necessidade de soprarmos e conseguimos verificar os canúculos. Portanto, faça isso, Cristina, para verificar, para ter a certeza que os seus canários, quase certeza que já estão na muda também. Fábio toca dicas e maneiras, criar e preservar. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo Fábio, como está? Um forte abraço, obrigado por estar presente.
Pedro Correia, boa noite a todos os presentes. A muda aqui já começou, no entanto, penso que ainda não entrei na fase mais agressiva da mesma. Tenho dado colina e mutavito uma vez por semana. Boa tarde, antes de mais, amigo Pedro, obrigado por estar presente. Temos aqui mais um criador a indicar a forma como faz uso do prohepático. Cristina, em relação aos protetores hepáticos, dá igual a todos, tanto para os de bico curvo como para os de canário. Sim, eu penso que não existirá aqui uma grande diferença, Cristina. Apesar de serem aves de médio porte e aves de pequeno porte, mas penso que não existirá aqui uma grande diferença. Aqui é muito importante o criador ser observador, ou seja, verificar se as aves mudam a sua forma de estar no dia a dia. Normalmente, se uma ave fica mais acanhada, se fica mais a um canto, se fica mais reservada, é mau sinal. Normalmente é sinal que a ave está a passar por qualquer situação. E que normalmente, na maioria dos casos, acaba por tocar o fígado, porque, como eu disse no início da live, o fígado tem cerca de 500 funções no organismo das aves. Portanto, é um órgão extremamente importante e é um órgão que está sempre em funcionamento e, por norma, e derivado à forma como a maioria dos criadores, como é o meu caso, hoje em dia fazemos as criações de aves, ou seja, nós puxamos muito pelas aves. As aves têm que estar sempre pró, ou seja, as aves têm a altura da criação que têm que estar no máximo, no limite, para tentar tirar os melhores descendentes possíveis, e depois chega a altura da muda e nós queremos que elas tenham a melhor muda possível para ficarem top o máximo possível para depois irem às posições, e depois das posições nós queremos que elas já estejam outra vez top para fazerem mais uma época de criação, ou seja, isto é um ciclo que sobrecarrega bastante o organismo das aves, e então é muito importante o criador ser observador e tentar de alguma forma ajudar a função hepática das aves, ok? Pedro Correia, na papa tenho dado o cardo mariano, é muito importante. Pronto, a Cristina estava aqui a falar em alguns produtos. O cardo mariano, por exemplo, é usado nos humanos. Há quem coma cardo mariano porque faz bem ao fígado. E nas aves também pode ser administrado porque também é um protetor hepático natural. Cristina, como os de bico curvo são maiores, devo dar mais quantidade do que aos canários? Não, é o que eu estava a dizer. Não vale a pena dar mais, dar menos. Aqui, mais importante do que dar mais ou dar menos é verificar se as aves estão bem. Ou seja, manter aquela posologia semanal de uma, duas vezes por semana e pronto. E depois é analisar, é utilizar o sentido de visão e verificar. Se as aves estiverem bem, se a Cristina vê que uma caturra, por exemplo, inicia a muda da pena e que faz uma muda da pena normalíssima, ou seja, caem algumas penas, nascem penas no mesmo sítio, não voltam a cair desse sítio, é sinal que a ave está a ter uma muda da pena boa. Agora, ao contrário, ao invés, se a Cristina verificar que a ave cai penas num determinado sítio, nascem penas nesse sítio, passado se calhar uma semana, 15 dias, volta-lhe a cair as penas desse sítio, aí já pode ser uma situação de stress, pode ser uma situação morfológica, pode ser uma situação de doença, e aí se calhar já é importante a Cristina ou aumentar a dosagem, ou, e é mais fácil, aumentar a quantidade de vezes que dá por semana ao protetor hepático, porque alguma coisa não vai estar bem com essa ave, ok? Francisco Bento, porque retira o cuscuz nesta fase? Oh, amigo, não há assim nenhum motivo em especial. Eu basicamente retiro o cuscuz nesta fase porque o cuscuz eu uso na altura da criação porque eu acho que tem níveis proteicos muito interessantes. Acho que é um produto que encapsula muito bem qualquer tipo de vitamina que eu queira dar na água e é por isso que eu uso na altura da criação. Eu acho que empapa muito bem as crias. Eu quando dava papa seca misturada só com legumes e frutas, eu via que as crias não ficavam tão bem alimentadas desde o momento em que eu comecei a misturar cuscuz à papa seca. Na altura da muda da pena, eu penso que o cuscuz já não tem esta necessidade porque eu já não quero estar a encher muito as aves, não é? Aquilo que eu quero estar a proporcionar às aves é bastante vitamina, bastante cálcio, sais minerais, e também alguma proteína, não é? E então, nesta altura, e também por causa do calor, eu gosto muito de usar os legumes, as frutas e por aí fora, verduras, essencialmente, trituro tudo e misturar a papa seca. Isto porque eu uso uma papa seca que é a Easy M.
E na descrição do método de utilização da EasyM, nós deveríamos misturar a papa seca numa determinada quantidade de água, deixar aquilo ficar ali 10, 15 minutos, um bocadinho como as polos e o cuscuz, e depois aquilo engrossava e nós dávamos às aves. Eu, quando comecei a fazer isto ao início, quando comecei a administrar a papa EasyM, eu vi que as minhas aves, ou eu estava a fazer mal, não sei, provavelmente se calhar estava a pôr mais água do que aquela que era necessária, mas eu via que as minhas aves, para além de não pegarem muito na papa assim, as que pegavam ficavam com muitas diarreias. E então eu deixei de misturar água nessa papa seca. Eu considero a Easy uma das melhores papas secas que existe no mercado, não apenas a nível nacional, a nível mundial. E como gosto muito da papa, qual é que foi a minha estratégia? Opá, não vou deixar de usar esta papa, vou continuar a usá-la, mas tenho que alterar aqui qualquer coisa. E foi daí que veio a ideia. Pá, se calhar se eu acrescentar alimento úmido, a papa de alguma forma também vai ficar fofinha, vai abrir um bocadinho. E o que é certo é que, tanto com o cuscuz, na altura das criações, como com as verduras, frutas e legumes, na altura da muda da pena, as aves pegam muito bem na papa. Ao invés, quando eu juntava a água, não pegavam. Portanto, eu tiro o cuscuz nesta altura apenas por isso. Primeiro, não tenho que estar a comprar as embalagens de cuscuz para estar a debulhar, não é? E prefiro dar as verduras, legumes e frutas nesta altura porque acho que são formas naturais de administrar vitaminas, alguns sais minerais e também algumas proteínas naturais, ao invés de estar sempre a dar tudo artificial. Pronto, basicamente é por isso, amigo Francisco. Cristina, esse chapéu com o seu Canaril Santos Costa é dos miminhos, até gostava do chapéu assim. É, Cristina, é assim. E isso, tenho várias t-shirts, ou seja, tenho uma mala também que leva às exposições, tenho a mala, as malas, várias malas, como eu estava a dizer, para levar as gaiolas das minhas aves. Ou seja, tenho várias coisas feitas aqui pelo Miminhos ao Quadrado. Paulo Palmeiro, os canários que levam corante de vez em quando têm que se dar protetor hepático por causa do fígado. Pronto, amigo Paulo, exatamente, é essa situação, né? Nós sabemos que o corante fica depositado no fígado das aves e depois é o fígado que filtra o corante e que passa-o para a rede sanguínea e da rede sanguínea depois vai para as penas, não é? Lá está. É mais uma situação para o fígado ter que estar a trabalhar em sobrecarga, não é? Porque não é uma função natural do fígado, por assim dizer. Não é? É algo que o fígado vê-se obrigado a fazer. Edmilson Oliveira. Boa noite, amigos. Boa noite, amiga Edmilson. Como está? Tudo bem? Essa muda, como é que está a correr? A questão que eu tinha colocado aqui, Edmilson aqui também no Instagram. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, amiga Edmilson. Aquela questão que eu tinha colocado há bocadinho, para quem está a chegar agora, muito importante. Vocês acham que o protetor hepático é mais importante a sua administração nas fêmeas? É mais ou tão importante nos machos também, aves reprodutoras? Acham que também é importante dar às aves novas ou não há necessidade porque ainda são frescas, o fígado é novo, está a trabalhar a 100%? Tentem desenvolver aqui também um bocadinho esta situação. Também é uma forma de puxarmos aqui um bocadinho pela cabeça e tentarmos perceber que, independentemente do criador, na generalidade, quando dá uma ave, dá a todas, é importante também termos aqui a noção do quão importante é, tanto para as fêmeas reprodutoras como para os machos reprodutores, ou se é ou não também importante para as aves jovens, ok? Cristina, para a ressaca não é o Xalagut, mas sim o Goronzon. Epá, isto é só malta aqui prof das ressacas. Olha, eu já apanhei montes de ressacas e a mim o que me receitavam era no dia seguinte apanhar outra bebedeira. Pronto, assim não sentia a ressaca do dia anterior. Agora estes produtos eu nunca ouvi falar em tal coisa. Cristina, o Xalagu costuma ser também um preventivo para os humanos, ok? Agora, depois de uma grande zantarada com amigos, aí é que se toma o Gorozan, Gurozan, ok? Hilário Moreira, por aqui a muda já vai avançada, os primeiros passarinhos já estão na reta final. Boa, amigo. Desejoso de ver esses passarinhos agora. Eu agora é lá para finais de setembro, coisa assim, faço aí uma visita ao teu canarilo, está prometida. E lá aí para os finais de setembro, antes de começarem as exposições, eu faço aí uma visita para fazermos aí uma almoçarada e para estar aí a ver os teus passarinhos um bocadinho. Está bem, amigo Hilário? Cristina, é verdade, tenho esquecido de usar o cardo Mariano, tenho que ver a validade.
Com a muda podemos colocar os canários na varanda para apanhar sol. No meu caso não tenho sol, mas para apanharem ar fresco, fará mal colocar na varanda? Não, desde que não hajam correntes de ar. O problema de colocar os pássaros no exterior, normalmente, aliás, nem são dois, são três. Primeiro, são os predadores. Se você tiver aves de rapina a voar aí na sua zona, que a Cristina vá à janela e que veja durante o dia peneireiros, gaios, atenção para não deixar as gaiolas à noite, pode haver corujas ou mochos. Pronto, esse tipo de aves tem que ter muito cuidado porque eles atacam os pássaros, mesmo os pássaros estando nas gaiolas, ok? Esse é o ponto número um. Depois é o calor em excesso, o sol em excesso, também faz mal. Em terceiro, são as correntes de ar. Se a sua varanda não tiver correntes de ar, você pode deixar as aves 1 hora e meia à vontade a apanharem o fresquinho do dia, está bem? Os protetores, Cristina Silva, os protetores hepáticos previnem doenças como coccidiose, ponto negro, etc. Indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Porque, normalmente, estas doenças acontecem quando a ave, de alguma forma, já tem o seu sistema imunitário tocado. Ok? Se nós conseguirmos manter o fígado da ave saudável, a funcionar de forma normal, muito dificilmente uma ave fica doente. A ave até pode ter lá o vírus, pode ter lá qualquer coisinha, mas por vezes o vírus não consegue transformar-se na doença, ou a bactéria não se consegue transformar na doença se a ave for saudável, porque o sistema imunológico da ave consegue combater esse início de provocação de doença. Portanto, é uma forma que poderemos considerar a sua pergunta como afirmativa, é uma forma de prevenção se nós conseguirmos manter a função hepática da ave normal, estável. Porque a ave assim vai estar mais fortalecida, o seu sistema imunológico vai estar mais forte para combater qualquer tipo de doença que queira se apoderar da mesma. Ok? Edmilson Oliveira, a muda de pena está a correr bem, as minhas aves dou a todas uma vez por mês. Ou seja, o amigo Edmilson dá o protetor hepático uma vez por mês. Ok. Cristina, no seu vídeo fala da imunossupressão. Pode falar mais desse tópico que não percebi muito bem. Basicamente, a imunossupressão são todos os outros fatores que eu enumerei no vídeo, Cristina. Ou seja, são a junção de todos os outros fatores. Quando uma ave acaba por demonstrar sintomas de todos os outros fatores, normalmente a isso chama-se imunossupressão. Ok? Cristina, ui, aqui tem muitas gaivotas, já fico com receio então de colocar na varanda. É assim, as gaivotas, eu não lhe sei dizer, mas eu penso que as gaivotas acabam talvez por não fazer mal. Penso eu. Estarão aqui outros criadores que se calhar moram mais junto ao mar e que se calhar colocam as suas aves no exterior e não sei se as gaivotas, embora as gaivotas sejam um ser omnívoro, como todos os restos e tudo mais, mas eu penso que não irão atacar os pássaros nas gaiolas. Aquilo que eu tenho conhecimento e alguma experiência, infelizmente, são as aves de rapina. Ok? Pedro Correia, eu dou colina todo o ano, uma vez por semana, por causa do fígado, a todas as aves independentes. Em relação ao cuscuz, também não dou na muda porque não deixa de ser massa e penso que seja rica em hidratos. Pronto, também, exatamente, também. Paulo Palmeiro, Sporting 1, Hepático 0. Brincadeira à parte. Cristina, uma vez comeram a minha tartaruga. Mas aí é uma situação diferente. A tartaruga provavelmente estava num aquáriozinho, não era? Mas pronto, é como eu lhe digo, Cristina. Também não vou dizer que as gaivotas não atacam, porque eu não tenho conhecimento, mas não quer dizer que não aconteça, ok? Paulo Almeida, o Xalagut é para os humanos. Então o Xalagut é o da ressaca ou é para proteger o fígado, Paulo? É que eu às tantas já estou aqui super baralhado. E pronto, meus amigos, é como eu estava a dizer, hoje vamos tentar aqui desenvolver esta temática dos protetores hepáticos e enfermidades hepáticas. Por vezes os criadores veem uma ave doente e pensam logo em administrar certos e determinados produtos, como nós sabemos, não é?
alguns produtos antibióticos mesmo, alguns sulfamidas e outros produtos fortes, quando muitas vezes nem existe essa necessidade. Muitas vezes as aves demonstram que estão um bocadinho abatidas e que estão a começar a adoecer devido à sua função hepática já não estar a funcionar a 100%. Portanto, eu penso que será muito importante nós utilizarmos o nosso sentido da visão, utilizarmos também o tato, agarrarmos a ave, soprarmos, verificarmos o estado da zona abdominal da ave, verificar se vemos muita gordura acumulada. A gordura em excesso acumulada é prejudicial. Até um determinado nível de gordura é bom, é saudável, mas a partir de um determinado nível acaba por ser prejudicial. É sinal que o fígado já não está a desempenhar bem a sua função de filtração e eliminação das gorduras, ok? Portanto, é muito importante nós, criadores, ao analisarmos, ao verificarmos que temos uma ave assim no nosso plantel, agarrarmos a ave e verificar se efetivamente a ave está gorda demais ou não. Ao invés, também acontece, ou seja, quando a ave, de alguma forma, tem a sua função hepática danificada, que não está a trabalhar de forma normal, a ave também muitas vezes começa a ingerir as suas próprias reservas de gordura, o que faz com que a ave depois acabe por ficar extremamente magra. É outra forma também de verificarmos que a ave também acusa problemas hepáticos. Portanto, é muito importante nós fazermos aqui uma manutenção ao longo de todo o ano, consoante as fases da época, seja a época de criação, seja a época de muda, seja a época de resguardo, seja a época de preparação para a nova época de criação, e tentarmos de alguma forma ajudarmos o fígado a manter-se são. Ok? Cristina, mas deve dar-se mais proteção às fêmeas por estarem tanto tempo a chocar. Pronto, aqui está uma questão interessante que a Cristina está a colocar. Hilário, temos aqui um bombeiro. Pronto, agora é que eu vou ficar a saber para o que é que serve o chalaguto. O chalaguto é para o estômago. Quando ficamos muito mal dispostos do estômago, o chalaguto é bom para isso. Então não dá para as ressacas, dá é para as dores de estômago. É isso, amigo Hilário. Cristina, eu percebi, Cristina. Comeram-lhe a tartaruga que estava na varanda, eu percebi. José Coelho, olá, boa noite a todos. Boa noite, amigo José, como está? Cristina Silva, e nas fezes podem, para além das manchas escuras, dará para ver problemas hepáticos? Sim, também dá para ver. Por exemplo, se uma ave apresentar diarreias recorrentes, normalmente é sinal que o fígado de alguma forma também não está a funcionar de forma normal ou está sobrecarregado com substâncias tóxicas, com as chamadas micotoxinas. Ok? Pedro Correia, o chá de boldo é bom para a ressaca. Essa já tinha ouvido, essa por acaso já tinha ouvido, amigo Pedro. Só de surra, like na live. Obrigado, amigo Só de surra. Tudo bem? Obrigado por estar presente. Um forte abraço. Cristina Silva é para o fígado. Pois, Cristina, eu aqui não sei porque o Hilário é bombeiro. Portanto, o Hilário deve ter algum conhecimento técnico sobre esta situação. Aqui o amigo Hilário diz que para as ressacas é o Gurosan. Pronto, então aqui a situação do Gurosan, penso que foi a Cristina que referiu, penso que tinha razão. Pronto, como eu estava a dizer, relativamente aqui à situação da administração do protetor hepático, ser mais importante ou não para as fêmeas reprodutoras, ou para os machos reprodutores, ou para as aves jovens. Eu vou dizer aqui aquilo que penso sobre a situação. O protetor hepático é extremamente interessante administrar às fêmeas reprodutoras, principalmente depois do final da época de criações, ou seja, poderemos administrar semanalmente, uma a duas vezes por semana durante a altura da criação, mas, e como estamos a dar uma alimentação riquíssima, extremamente rica, muitas das vezes muito superior àquilo que seria necessário para as fêmeas conseguirem criar as suas proles, praticamente teríamos que dar o protetor hepático todos os dias, o que também não iria fazer muito bem, porque as fêmeas, durante a altura da criação, estão de tal forma sobrecarregadas de substâncias riquíssimas em proteínas e outros produtos que ficam com o fígado a um nível altíssimo em termos de micotoxinas e tudo mais. Portanto, a seguir à altura da criação, é extremamente importante nós fazermos uma limpeza ao fígado das fêmeas.
E então, como é que poderá ser feita essa limpeza? É separarmos as fêmeas todas dos machos e administrarmos durante, por exemplo, 7 dias protetor hepático na água de beber, tendo o cuidado de trocar a água de beber todos os dias. Isto é uma forma de tentarmos ajudar o fígado a voltar aos seus níveis normais, ajudando-o a fazer uma limpeza do seu interior, libertar as micotoxinas e, de alguma forma, deixar de estar saturado, porque o fígado, se formos analisar, entre o final das criações e o início da muda da pena, não tem tempo para se reequilibrar. E então é muito importante, nós, mal termina a época da criação, agarramos num pró-hepático e estamos durante 6, 7, 8 dias seguidos na água de beber, tendo o cuidado de trocar água todos os dias às fêmeas. Ok? Esta é a posologia que eu costumo fazer e penso que é extremamente importante, por forma a que as fêmeas cheguem depois à altura da muda da pena e consigam ter o fígado a níveis minimamente aceitáveis para as ajudar a passar a fase da muda, que é tão ou mais exigente do que a fase da criação. Ok? Relativamente aos machos, já não temos esta situação. Os machos, por norma, acabam por não ingerir quantidades tão altas das proteínas que colocamos à disposição na altura de criação. Daí, basta dar durante 2 ou 3 dias seguidos um pró-hepático a seguir à altura das criações. Temos depois é uma situação inversa, ou seja, depois da muda da pena, ali não, depois da muda não, talvez ali a seguir ao resguardo, depois das posições, ou seja, quando estamos a preparar as aves para as criações, é muito importante nós darmos o pré-hepático também durante vários dias seguidos, 8 a 10 dias seguidos, aos machos. E isto para quê? Acaba por ajudar os machos a perderem a gordura acumulada em excesso durante a altura da muda e durante a altura do resguardo, em que praticamente não estão a fazer nada e só comem, só se alimentam. Portanto, é uma forma também útil de administrarmos o protetor hepático para ajudarmos os machos a perderem aquele nível de gordura excessivo que depois poderá provocar dificuldade na altura de galarem as fêmeas. Ok? Quanto às aves novas, a meu ver, é também extremamente importante. E isto porque o protetor hepático faz com que o fígado fique mais equilibrado, mais saudável, certo? O fígado saudável consegue filtrar melhor a maioria dos alimentos que as aves ingerem. Por exemplo, se nós tivermos um fígado saturado, não é sobrecarregado, muito do alimento que a ave ingere, o fígado não vai filtrar como deve ser, ou seja, não o vai converter nos nutrientes necessários para o organismo das aves. Portanto, se nós administrarmos o pré-hepático uma vez ou 2 vezes por semana às aves novas, essas aves vão conseguir absorver de uma melhor forma os nutrientes dos alimentos que se irão alimentar. Ok? Portanto, esta é a minha forma de ver a administração do pré-hepático, a importância da administração do pré-hepático, sem ser aquela parte preventiva uma vez, 2 vezes por semana, mas sim quando poderemos efetivamente ajudar as aves reprodutoras, tanto as fêmeas como os machos, ok? As fêmeas depois da época de criação, os machos antes da época de criação, e as crias de forma regular, ou seja, as aves jovens de forma regular. Esta é a minha forma, a minha percepção, e depois também de analisar bastante e de estudar bastante, e penso que será nessas alturas que deveremos dar um bocadinho mais o pró-hepático para além daquela dosagem que nós já damos de forma normal, que é uma vez, 2 vezes por semana, ok? Ora então, deixem-me lá ver onde é que eu fiquei. Ora, José Coelho, o Xalagu de facto é um suplemento realmente para ajudar na digestão, ok, mas também ajuda a via biliar, muito bem, ou seja, acaba por ajudar ao funcionamento do fígado, pronto. De forma indireta, acaba por fazer também, acaba por trazer também benefícios ao fígado. Cristina Silva, pois para as fêmeas, acho que sim. Edmilson Oliveira, as folhas de boldo uso como desparatização interna, ok. João Carlos Badal, para o fígado e ressaca, o melhor é mini sagres bem fresquinha. É cá dos meus. Muito bom. Ora, aqui, deixemos cá ver então. Ora, Ricardinho, Canaril Desportivo, Azabini, o acúmulo de gordura se dá mais nas fêmeas do que nos machos, e algumas raças de canários têm mais probabilidade em acumular de gordura do que as outras.
Uma boa questão, amigo. Sim, normalmente a acumulação de gordura dá-se mais nas fêmeas do que nos machos, o que é normal. O próprio organismo das fêmeas está feito para ficarem com reservas superiores de gordura à dos machos. Isto porquê? Por causa da altura da criação. Ou seja, na altura da criação, as fêmeas é que basicamente alimentam as crias. Temos os machos que de vez em quando vão ao ninho e regurgitam algum alimento para a fêmea, ou quando a fêmea sai do ninho para se alimentar ou para fazer as suas necessidades, também alimentam as crias, mas na maior parte do tempo são as crias que efetivamente alimentam as fêmeas. Portanto, é normal esta acumulação de gordura ser em níveis superiores nas fêmeas do que nos machos. No entanto, temos machos que são gulosos e que ficam gordos, não é? E depois temos muita dificuldade em emagrecê-los. Relativamente à sua questão de haver algumas raças de canários com maior probabilidade em acumular gordura do que as outras, sim. Eu, por exemplo, aqui no meu canaril tenho o caso dos Gloucesters. Os Gloucesters muito rapidamente engordam. Ou seja, é um problema que temos aqui depois na altura da criação, principalmente a nível dos machos. Se os machos ficarem muito gordos, depois têm problemas de conseguirem copular as fêmeas. Portanto, é algo que temos de ter sempre em atenção. E o prohepático, efetivamente, é um produto que também ajuda, de alguma forma, a fazer com que o fígado filtre a gordura e elimine o excesso de gordura existente no organismo dos machos. Mas existem outras raças, peço desculpa, existem outras raças que também têm muitos problemas em engordar. Por exemplo, o canário lizard é um canário que, quando vai à exposição, tem que ser um canário muito magrinho, mas também é um canário que, se lhe proporcionarmos uma alimentação rica, ele também tem tendência a engordar muito rapidamente. Ora, e continuamos aqui com a discussão dos produtos. O Sholagut também dá para o fígado. Pronto, já percebemos que de forma indireta acaba por beneficiar a função hepática. Ok. Paulo Almeida, cidade desconhecia. Pronto. Carlos Ferreira, boa noite, amigo. Qual é o melhor medicamento? O amigo refere-se aqui para as enfermidades hepáticas. Está-se a referir aqui, amigo? Meus amigos, para quem não deixou, deixem aqui o vosso like, por favor. Faltam aqui 15 likes para chegarmos ao objetivo aqui da live, está bem? Portanto, não custa nada, sabem que é gratuito, é só deixarem o vosso like, seja através do YouTube, se estiverem a ver no YouTube, seja através do Facebook, seja através do Instagram. Eu agradeço desde já, ok? Então, ora aqui o meu amigo Ricardo. Olá, amigo Ricardo. Boa noite, amigo Vitor, e para os criadores presentes. Cheguei atrasado, mas cheguei. Olá, amigo Ricardo, como estás? Tudo bem? Tua família, tudo bem? Hilário Moreira, peço desculpa, mas de facto o Xalagut é para eliminar as toxinas do fígado e claro que ao fazer isso alivia o nosso estômago. Pronto, está aqui a retificação, pronto, ok. Cristina Silva, no meu caso, que a fêmea só teve posturas, faça esse tratamento de 7 dias seguidos. Sim, Cristina, pode fazer perfeitamente. Ou seja, eu penso que nas fêmeas é muito importante nós ajudarmos a reequilibrar o fígado das fêmeas. Porque as fêmeas têm efetivamente um desgaste gigantesco durante a altura da criação. E tal é a quantidade proteica nos alimentos que colocamos à disposição das aves que elas ingerem durante a época de criação, e estamos a falar de 3, 4, 5 meses, que, como devemos imaginar, os passarinhos, quando chegam ao término da época de criação e têm que estar bem para depois levarem com uma fase da época de muda, é importante que nós, de alguma forma, consigamos ajudar as aves a reequilibrar o fígado, não é? José Coelho. E entendo o que o amigo Vítor diz, mas isto não é tão linear, pois o fígado nem sempre se consegue ir limpando e pode-se formar cálculos ou mesmo a vesícula biliar pode deixar de funcionar bem. É verdade, amigo. O amigo tem razão no que está a dizer. Não é nada fácil. Nós aqui tentamos sempre fazer as coisas da melhor forma possível, mas claro que isto funciona às vezes nos passarinhos e não quer dizer que funcione noutros, claro que sim. Pedro Correia, durante a muda, continua a dar a papa seca com os diferentes legumes todos os dias? Sim, é exatamente isso que eu faço. Ou seja, eu todos os dias preparo, por exemplo, imaginemos, eu trituro uma cenoura, trituro 2 dentes de alho e trituro uma cabeça de brócolis. Por exemplo, num dia. Acabo depois por juntar esses alimentos triturados à papa seca e depois administro, ok? No outro dia, se calhar já arranjo umas folhas de espinafre, uns talos de alho francês e ponho também um bocado de nabo triturado.
Ou seja, vou tentando mudar aqui os legumes, as verduras e eu até quando falo em frutas eu não sou muito apologista, mas às vezes até ponho uma maçã, às vezes gosto de pôr um sumo de uma laranja, por exemplo, também. Gosto de juntar um sumo de uma laranja e administrar, mas pronto, faço isto todos os dias durante a muda. José Coelho, se assim for, não há protetor hepático que funcione. Neste sentido, o ideal será mesmo ir mantendo o protetor todo o ano e, essencialmente, não administrar produtos em excesso e, principalmente, antibióticos. Pronto, lá está, é a tal situação. O ideal será, toda a época, nós darmos aquela proporção chamada preventiva, que é 1 a 2 vezes por semana. Mas depois, nesta altura que eu estava a referir, que eu penso que é extremamente importante, porque são duas alturas extremamente que puxam muito pelas aves, nomeadamente as fêmeas, que é a altura da criação e a altura da muda da pena. E entre a altura da criação e a altura da muda da pena não existe um intervalo, por forma a que o fígado por si só consiga regular-se, ok? Portanto, é muito importante que depois de uma fase de grande desgaste para o fígado das nossas aves, nomeadamente das fêmeas, ok? Consigamos ajudar de alguma forma a restabelecer o equilíbrio no fígado, ou pelo menos tentar ajudá-lo a melhorar, ok? Para a ave ter o seu sistema minimamente em perfeitas condições para depois conseguir atravessar de forma correta e perfeita a fase da muda. Depois de resto, é como eu estava a dizer, é administrar, fazer aquela prevenção de uma vez a 2 vezes por semana, administrarmos o protetor hepático o ano inteiro, ok? Cristina Silva, então para as crias deve-se dar 2 vezes por semana, é assim não. Pode, não é assim, Cristina, pode dar 1 vez ou 2 vezes por semana, é o que eu tenho estado a referir. Existem criadores que dão 1 vez, existem criadores que dão 2 vezes. Isso aí tem a ver com a metodologia que cada criador usa. Nenhuma está certa, nem outra está errada, ok? Cristina, não sabia se dos louças ficarem gordos. Costumo colocar no dia anterior os brócolos em vinagre de cidra, mas já me falaram para colocar no dia anterior lexívia, é verdade? Ah, sim, deixar de molho um bocadinho, sim, mas o vinagre de cidra serve perfeitamente. Pode pôr umas gotas de vinagre de cidra no recipiente onde coloca os brócolos e deixá-los ali. Também pode ser umas gotas de lexívia. A lexívia tem o mesmo princípio ativo, por exemplo, da amoquina. A amoquina é um produto que normalmente os médicos aconselham às grávidas quando têm que comer verduras para desinfetar as verduras. E o princípio ativo é exatamente o mesmo. Eu, por exemplo, utilizo umas gotas de lexívia quando meto as sementes germinadas de molho. E então coloco umas gotas de lexívia. José Coelho, pelo que é assim que funciona nos humanos, mas acaba por ser equiparado aos passarinhos, só entender que após a formação de cálculos, ditas pedras, já é quase impossível resolver. Pois, exatamente. Eu não sei qual é que é a vossa opinião sobre esta situação do protetor hepático, se apenas dão a forma generalizada, aquela forma normal ao longo de todo o ano, 1 a 2 vezes por semana, nada mais do que isso. Se têm o cuidado também, quando a ave está enferma, de administrarem também o protetor hepático, ou seja, depois de darem medicação normalmente e deveria de ser aconselhado por médico veterinário, mas já sabemos que muitos criadores acabam por autoprescrever uma posologia para as suas aves e acabam por administrar às suas aves produtos que às vezes nem são os corretos para aquilo que as aves padecem, mas se pelo menos têm o cuidado de depois da administração desses produtos, desses antibióticos, desses remédios, pelo menos também darem o protetor hepático logo após a administração desses produtos. Cristina, achei esquisita a lexívia, por isso perguntei. Eu aqui há uns anos, aliás, quando o meu filho Dinis nasceu, e na altura foi receitada a amoquina à minha esposa para deixar os legumes de molho, para matarem algum tipo de toxinas que os legumes tivessem. Tive o cuidado depois de olhar para a substância ativa da amoquina e acabei por chegar à conclusão que a substância ativa da amoquina é exatamente a mesma da lexívia, ou como dizem os nossos amigos brasileiros, da água sanitária. A amoquina sendo caríssima, são quase 5 euros uma embalagem de 250 mililitros, qualquer coisa assim, e um
uma embalagem de 3 ou 5 litros de lexívia é pouco mais que 1 euro, acabei por chegar à conclusão que mais valia começar a administrar a lexívia do que a moquina. E o que é certo é que lá para cá, e já são 11 anos que eu faço isto e os pássaros continuam a reproduzir-se e nunca tive problemas alguns de estar a utilizar a lexívia. Cristina, os canários também ganham cálculos pedrinhas? Sim, ganham. Eu não sei se a Cristina alguma vez já abriu uma galinha para arranjar, que é quando a galinha ainda vem com o fígado, e a Cristina pode observar no fígado da galinha que às vezes estão lá pedrinhas, estão umas pedrinhas assim de cor clarinha, amarelada mais ou menos, e consegue ver, ou seja, é um problema hepático que a ave estava a desenvolver, fosse pela alimentação, fosse pelo que fosse, mas isso é muito comum nós vermos quando compramos uma galinha ou quando matamos um frango ou uma coisa assim, e por vezes verificamos que o fígado tem essas pedrinhas no. Ou seja, na própria parede do fígado nós vemos essas pedrinhas lá colocadas várias vezes, ok? Rui Melo, boa noite. Posso dar probiótico durante todo o ano ou sem alturas específicas? Boa noite, amigo Rui. Pronto, era o que aqui estávamos a falar. O prohepático é um produto excelente para dar durante todo o ano. Poderá dar 1 a 2 vezes por semana durante todo o ano a todas as suas aves. Poderá dar tanto na água de beber como através de produtos que conseguem encapsular os líquidos. Ou seja, estamos a falar de pearls, estamos a falar de cuscuz e de outro tipo de alimentos que conseguem encapsular, ok? E depois administrar aos passarinhos. Para ajudar a função hepática, o ideal será dar 1 a 2 vezes por semana, ok? Cristina, para os cálculos não devo ter, pois bebo todos os dias 2 litros de água. Nunca vi, o meu pai é que matava, mas não tinha coragem para ver as galinhas a morrerem. Pronto, mas mesmo que compre no hipermercado, às vezes vem com as miudezas. E por vezes o fígado não vem limpo e consegue ver essas pedrinhas. É muito comum vermos isso. Pedro Correia, a minha pergunta foi porque estamos a dar comida rica nas criações e os passarinhos têm o fígado sobrecarregado. Estamos a continuar a dar comida rica por causa da muda. Logo do todo o ano. Pronto, é exatamente essa a situação. Daí eu estar a falar que entre a época da criação e a época da muda, se tomarmos atenção, é meio ano. Ou se calhar até um bocadinho mais, porque estamos a falar que a muda é cerca de 1 mês e meio, 2 meses, a época de criação são 3 a 5 meses, portanto estamos aqui a falar mais ou menos de 6, 7 meses, ou seja, meio ano, um pouco mais de meio ano. E durante essa fase, os passarinhos não têm sossego. Agora imaginemos a função hepática desses passarinhos. Numa primeira fase, na altura da criação, recebem uma alimentação riquíssima em todos os nutrientes, nomeadamente riquíssima em proteína. O fígado tem que estar sempre ali a trabalhar, sempre a filtrar, sempre a trabalhar, sempre a filtrar. Pássaros que têm que levar com corante ainda é pior, porque para além da alimentação excessivamente rica em níveis proteicos, ainda levam com cantaxantinas, luteínas e por aí fora. Portanto, o fígado tem que estar sempre a filtrar, sempre a filtrar, sempre a filtrar, sempre a filtrar. Termina a época de criação, não há um intervalo. Não há aquele tempo que se diga há 1 mês ou 2 meses e só depois é que vai entrar a muda. Não. Termina a época de criação, por norma inicia-se a época da muda. É mais 1 mês e meio, 2 meses. Ali, a ave, a sua morfologia, a exigir o máximo dos máximos do seu organismo para conseguirem fazer uma mudança de vestimenta total, não é? Mais uma vez o fígado tem que andar a filtrar todos os nutrientes de toda a alimentação riquíssima que nós colocamos à disposição das aves para elas terem uma excelente altura de muda de pena e tem que andar ali a filtrar, a absorver, a distribuir pelo organismo. A filtrar, a absorver, a distribuir pelo organismo. Portanto, se nós não fizermos um tratamento mais profilático, de forma mais intensivo, quer dizer, de forma a conseguirmos ajudar as aves a que pelo menos a função hepática se regularize o máximo possível, o que é certo é que normalmente essas aves têm 1, 2 épocas muito boas e depois a partir da terceira época, que não são aves velhas, a partir do terceiro ano, começam a ir por aí abaixo. E uma ave que se calhar no primeiro e no segundo ano fazia posturas de 4, 5 ovos, a partir do terceiro ano começa a fazer posturas de 1, de 2, 3 no máximo, quanto muito. Estão a perceber? É um bocadinho por aí.
José Coelho. Cristina, beber água pode ajudar o rim, mas não tem ligação direta à limpeza do fígado. Cristina Silva. Quando notamos a mancha negra no abdômen, como tratar esta situação para melhorar o fígado? O que fazer? Pronto. Normalmente, nessa altura, como eu estava a referir, quando nós detectamos a mancha negra no abdômen, é sinal que já houve hemorragias internas. Ou seja, é um péssimo sinal. É sinal que o fígado já está de tal forma afetado que as funções hepáticas da ave já não estão a funcionar nos mínimos razoáveis. É muito difícil salvar uma ave assim. Normalmente, o que os criadores, o que a grande maioria dos criadores fazem é retirar a alimentação rica, ou seja, metem a ave basicamente a água e a alpista, por forma a tentar que o fígado não tenha um grande trabalho em termos de filtragem das micotoxinas, filtragem do excesso de alimentos ricos, proteínas e tudo mais. Ok? Depois a outra forma, que poucos criadores infelizmente fazem, seria agarrar na ave e levar ao veterinário. Isto seria o ideal, não é? Para tentar ver se de alguma forma existiria ainda alguma possibilidade de recuperar essa ave. Mas é como lhe digo, uma ave quando já tem uma função hepática de tal forma atingida que já tem hemorragias internas, ou seja, já expeliu sangue de um órgão essencial como é o fígado, muito dificilmente vai conseguir voltar aos níveis normais para voltar a ser uma ave minimamente saudável, para conseguir ter uma época de criação e conseguir procriar. Vai ser extremamente difícil. Aqui a todos os amigos, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like, eu agradeço desde já, ok amigos? Não sei se querem aqui referir mais alguma situação sobre o tema de hoje, ou qualquer outra situação sobre a muda da pena. Cristina, a mancha negra é sangue. Exatamente, Cristina. Normalmente, quando vemos essa mancha negra em aves adultas, atenção, não estamos a falar de ponto negro nem nada que se dá nas crias normalmente. Quando nós vemos que na zona do abdômen já se encontra uma mancha negra, é sinal que já houve uma hemorragia interna, ou seja, é muito mau sinal. Já estamos numa fase muito final do mal-estar da ave, não é? Portanto, muito dificilmente já vamos conseguir recuperar esse passarinho. Vai ser extremamente difícil. E mesmo que o passarinho não morra passado uns dias, esse passarinho nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Daí ser muito importante, mais uma vez, como eu estava a referir, as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B são riquíssimas para ajudar a flora do fígado, para ajudar o revestimento interior do fígado. Nomeadamente a vitamina B12 é extremamente importante. Tanto que, se repararem, na maioria dos protetores hepáticos que existem à venda no mercado, todos eles têm na sua constituição vitamina B12, ok? E para além disso, temos também a colina. A colina é uma chamada vitamina que é extremamente importante para uma boa funcionalidade do fígado, ok? Aqui o amigo, penso que foi o amigo José Carlos há pouco, também falou da importância do carvão aditivo. O amigo João Carlos Badal, foi o amigo João Carlos, que falou na importância do carvão aditivado que se encontra na constituição do grito. É verdade que o carvão também ajuda a filtrar sobremaneira micotoxinas e outras substâncias nocivas ao bem-estar do fígado, mas aí temos que ter atenção porque aí existe um pró e um contra. O carvão, ao fazer essa filtração, essa limpeza, tanto faz para as coisas más como faz para as coisas boas. Ou seja, nós quando estamos a administrar vitaminas, protetores hepáticos, qualquer medicamento que seja receitado, que seja prescrito pelo médico veterinário, nós temos que tirar o carvão aditivado ou da dieta das aves, retirando o grito durante os dias em que estamos a administrar os produtos, ou então administrar grito que não tenha carvão aditivado, ok? É muito importante, porque ele faz a filtragem tanto para as coisas boas como para as coisas más. Ok? Pedro Correia, o stress da ave no tempo da criação ainda muda. Daí o melhor é criar um método. Aprendi nos seus vídeos a fazê-lo e a partir da sua experiência adaptei aos meus passarinhos. Pronto, e é basicamente
É basicamente o objetivo do canal é esse, amigo Pedro. É mais ou menos dar uma noção ao criador que ainda não tem um caminho solidificado, não é? E apanhar essas informações que eu vou passando nos vídeos e depois vocês ramificarem o vosso caminho, adaptarem e tentarem depois seguirem o vosso caminho e fazerem à vossa maneira. Ou seja, é um bocadinho dar uma base e depois vocês fazem o vosso caminho. É um bocado por aí, amigo Pedro. E se comprar carvão à parte, faz bem ter em casa? Normalmente existe já grite com carvão e grite sem carvão, Cristina. Você pode comprar os dois, ou seja, em menor quantidade o grite sem carvão, ok? Porque o grite sem carvão nós só vamos administrar quando estamos a dar algum tipo. Você agora não pense que cada vez que colocamos vitaminas no bebedouro temos que tirar o carvão com grito. Não, o grito com carvão. Não. É sempre que estamos a dar, por exemplo, como o caso que eu há pouco estava a referir, ou medicamentos, ou quando estamos a dar o protetor hepático, depois da época de criação às fêmeas durante aqueles 7 dias de seguida, se nós queremos que efetivamente as substâncias existentes no protetor hepático que estamos a administrar fiquem no organismo da ave para ajudar o fígado e a sua função hepática, e como estamos a dar durante 7 dias seguidos, nós aí retiramos o carvão. E então aí nessa altura você pode dar o grito sem carvão aditivado. Agora, quando está a dar a vitamina B num dia, pró-hepático no outro dia, um Avishol no outro dia, um Animastrato no outro dia, você não tem necessariamente de retirar o grito com o carvão. Não, aí não existe essa necessidade, Cristina, está bem? É mesmo só quando estamos a fazer um tratamento e não quando estamos a dar um alimento de prevenção, que é o que acabamos por fazer quando administramos estes produtos para dar 1 a 2 vezes por semana. Estamos a tentar prevenir que a ave não se vá abaixo. Agora, quando estamos a fazer um tratamento de choque, como é o caso de aplicar o pró-hepático 7 dias, como é o caso de agarrar num medicamento prescrito pelo médico veterinário e administrar às aves, aí já é um tratamento de choque, já se chama um tratamento para curar, ok? E então aí sim, aí temos que ter o cuidado de retirar o grito com carvão e colocar um grito normal, sem carvão. E a Cristina encontra nas lojas essa situação. A Cristina tanto tem grito sem carvão, como tem grito com carvão. Quando fizer um tratamento não é administrar vitaminas 1 ou 2 dias. Retira o grito com carvão e mete o grito normal. Durante os 5, 6, 7, 8, 10 dias que o tratamento seja, mantém aquele grito. Assim que termine, pode retirar esse grito normal e volta a pôr o grito com carvão. Porque o carvão acaba por também ser muito útil na função hepática de filtração dos alimentos, ok? Ora então. Cristina Silva, as minhas caturras estão todas sonolentas. É normal nesta altura da muda. É, Cristina, lá está. A altura da muda é tão ou mais agressiva do que a altura da criação. A altura da muda requer que a ave coloque todas ou quase todas, é que foi como eu disse há bocadinho, coloque todas ou quase todas as suas energias para esta fase, ou seja, para a muda da pena. É algo muito complicado que puxa muito pelas aves, ok? Basicamente fica uma energia de parte só para as funções básicas: alimentar-se, respirar e por aí fora. Pedro Correia, o carvão faz o mesmo. Já o vinho branco limpa tudo. Esta não percebi agora do vinho branco, amigo Pedro. Não entendi. Cristina Silva, tenho que ver a live de novo para assimilar isto tudo. João Carlos Badal, boa noite a todos. Tenho de sair, excelente live, parabéns, Vítor. Obrigado, amigo. Um forte abraço, até à próxima. Cristina Silva, na altura da muda para as minhas duas crias, tenho que dar algum suplemento especial. Pronto, basicamente, nós aqui falámos em dois produtos que são muito úteis. Eu estou a dar o Avishol. Aqui o amigo João Carlos Badal falou no Cedosol. Basicamente, o princípio ativo é o mesmo.
As substâncias são muito parecidas, só muda para basicamente é a empresa, a marca de cada uma que difere. Mas juntando a isso, você tem que dar uma alimentação razoavelmente rica também em sais minerais, são muito importantes os sais minerais, Cristina. São muito importantes as vitaminas nesta fase e também alguma proteína, níveis razoáveis de proteína, porque as aves vão se desgastar bastante na altura da muda, ok? Em termos hepáticos, nas aves novas, basta manter a profilaxia de estar a administrar uma ou no máximo duas vezes por semana um prohepático na água de beber, ok? Era para dar amanhã o vinagre de cidra, devo então dar o pró-hepático. Não, a Cristina pode dar o vinagre de cidra. O vinagre de cidra continua a ser importante a sua administração, Cristina. Ok? O vinagre de cidra continua a ter a sua importância no organismo das aves e também é um produto que deve ser dado todo o ano. Como eu estava a dizer, o vinagre de cidra ajuda bastante a função e a flora intestinal das aves, ok? Se tivermos uma ave que esteja a criar uma colónia de bactérias nocivas à saúde destas mesmas aves, que se desenvolvem na flora intestinal, nós, se administrarmos com alguma frequência o vinagre de cidra, uma vez por semana, por exemplo, o vinagre de cidra, devido ao seu nível de acidez, vai alterar o pH da flora intestinal, ou seja, essa colónia de bactérias que se iriam estar a produzir vão se reduzir porque o local onde estavam a florescer alterou-se, o seu pH alterou-se. Portanto, elas, no mínimo, ou vão se manter com aquele nível de milhões de bactérias que já se tinham desenvolvido, ou vão reduzir, mas nunca irão aumentar, porque o pH, que era o ideal para elas estarem ali a proliferar, não é? Acabou por ser alterado. Portanto, a Cristina não tem que retirar o vinagre de cidra por o vinagre de cidra não ser próprio para ajudar o fígado, para ajudar a função hepática, ok? Porque para além da função hepática existe depois a função intestinal, existem outras muitas funções, existe o coração da ave, existem os sacos aéreos, ou seja, a ave é um ser vivo como nós que tem variedíssimos órgãos importantes. Hoje estamos aqui a falar de protetores hepáticos. E pronto, meus amigos, já estamos aqui há cerca de 1 hora e meia. Penso que conseguimos falar aqui um bocadinho sobre esta situação. Penso que eu quis aqui deixar basicamente aqui a minha experiência relativamente à metodologia que eu faço, principalmente nas aves reprodutoras, ou seja, nas fêmeas, o cuidado que eu tenho em fazer um tipo de limpeza, ou seja, um tipo de ajuda ao fígado depois de determinada a época de criação, nomeadamente às fêmeas, onde eu aplico um protetor hepático durante 7 dias seguidos às fêmeas, para de alguma forma tentar regular os níveis de saúde do fígado para que este consiga recuperar minimamente e estar preparado para a outra fase muito complicada, se não mais complicada, que dá-se logo a seguir, que é a altura da muda da pena. E então eu normalmente faço este tratamento mais intenso, procurando ajudar a função hepática das fêmeas. Nos machos, faço antes da junção dos casais, ou seja, antes do início das criações. Eu também costumo dar o protetor hepático durante 8 a 10 dias só aos machos, por forma a que estes se emagreçam, ok? Ajuda a emagrecer os machos para depois estes estarem em forma quando nós juntamos estes às fêmeas para as copular. Muito importante. De resto, é manter a utilização do protetor hepático 1 a 2 vezes por semana durante todo o ano. Ok? Pedro Correia. Nas adegas, o vinho branco é filtrado muitas vezes com carvão aditivado para mascarar defeitos. Olha, não sabia. E assim poder ser vendido. É permitido dentro de concentrações legais. Pronto, lá está. O carvão tem muito esta utilização de filtro, exatamente. Pronto, não sabia, amigo Pedro. Sempre a aprender. Obrigado aqui pela explicação. E pronto, meus amigos, eu penso que foi aqui uma live enriquecedora sobre um tema importante que muitas vezes as pessoas não têm a real percepção. Nós às vezes pensamos que basta agarrar no protetor hepático, aplicar 1 a 2 vezes por semana e já está.
Mas mais importante que a aplicação do protetor hepático é nós tentarmos perceber os níveis de alimentação riquíssima em nutrientes que colocamos à disposição das nossas aves e que acabam, por alguma forma, por sobrecarregar o fígado. As aves são um ser vivo como são os humanos. Os humanos também, se comerem sempre uma alimentação muito forte que puxe muito pelo fígado, acabarão por ter problemas hepáticos, acabarão por contrair hepatites, porque o fígado depois encontra-se muito fraco, não consegue desempenhar bem as suas funções e acaba também por ter uma quebra de funcionalidade hepática, ok? E isto é muito importante para nós, criadores, tentarmos perceber que o mesmo acontece com as nossas aves. É claro que uma ave com a sua funcionalidade hepática em baixo acaba por abrir as portas para que toxinas, vírus, fungos, bactérias e outros micro-organismos entrem no organismo da ave, se apoderem do organismo desta e façam a ave ficar doente, ok? Portanto, nem sempre ou seja, tem que haver sempre uma causa, tem que haver sempre uma porta de entrada para uma enfermidade entrar no organismo da ave. E isso normalmente significa que um dos sistemas da ave, que um dos órgãos da ave, está em déficit. Seja a flora intestinal, seja o fígado, seja a respiração, os pulmões, os sacos aéreos ou outra qualquer função, tem que haver sempre um déficit de funcionalidade para que depois as doenças se apoderem das aves. Portanto, é muito importante nós termos esta noção de que, assim como nos humanos, nós temos cuidado com a nossa alimentação, nós temos cuidado com a alimentação que proporcionamos aos nossos filhos, nós temos cuidado com a alimentação que colocamos ao dispor dos mais simples animais de estimação, como é o caso do cão e do gato, que basicamente hoje em dia só são alimentados com granulados, e porque é que as aves e nós, sabendo que na altura da criação temos que dar uma alimentação mais rica, na altura da muda também, porque é que depois muitas vezes não pensamos e não paramos e não pensamos um bocadinho e dizemos, então mas será que o fígado daquela ave está em condições, coitada, a alimentar sempre com uma alimentação riquíssima durante 4 ou 5 meses, ou 6 meses, ou 7 meses de seguida? Será que aquele fígado está em condições? Pronto, é um bocadinho só para alertar e para tentar fazer aqui um alerta sobre esta situação que eu acho extremamente importante, ok? Ora, Pedro Correia, boa noite e obrigado. Obrigado, amigo, por ter estado presente. Ora, Cristina Silva, quando separei as crias, coloquei uma gota de Pulmosan e Ivomec. Colocou as duas? Ou está-me a perguntar, Ivomec será melhor? Pois dizem que o Pulmosan perdeu as propriedades. Será verdade? Não, o Pulmosan não perdeu as propriedades. O que acontece é que o piolho já ganhou resistência à substância ativa do Pulmosan, às propriedades do Pulmosan, ok? O Ivomec, a Cristina pode dar, embora eu acho que o Ivomec é muito forte e tem que ser dado, tem que ser um Ivomec filtrado, é preciso ter muito cuidado onde a Cristina vai adquirir o Ivomec. É mais fácil a Cristina comprar o Frontline Spray, por exemplo, e aplicar uma gota na parte de trás da nuca de cada ave. Ou então adquirir o produto que agora está aí na moda, eu agora está-me aqui a falhar o nome do produto, que é um produto que se coloca, é o Exalt. O Exalt. Adquirir o Exalt, colocar na água de beber e assim as aves bebem a água e automaticamente o produto é ingerido, fica no fígado e durante cerca de 3 meses, mais ou menos, é filtrado pelo fígado, é distribuído para a corrente sanguínea e não há piolho que entre nas aves, ok? E pronto, meus amigos. Muito obrigado por terem estado presentes, àqueles que ainda estão aqui a assistir à live. E voltaremos aqui noutra live, está bem? Então vá. Daniel Barros, o Exalto. Pronto, obrigado, amigo Daniel. Entretanto, depois, entretanto, depois veio-me à memória. Isto são tantas coisas que às vezes esquecemos, mas pronto. Fica aqui a informação, está bem? E pronto, eu prometo voltar aqui numa outra live. Em princípio no sábado, vamos ver, não consigo garantir, mas em princípio no sábado, ok? Um forte abraço a todos, fiquem bem, umas boas mudas e vamos falando, ok, meus amigos?